Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. O vídeo passado, o vídeo anterior que nós fizemos, nós colocamos uma pergunta dizendo se os cristãos iam ser julgados, né? E nós já falamos alguma coisa no primeiro vídeo, no vídeo anterior. Nós vamos agora concluir com esse vídeo. Louvado seja Deus. E nós sabemos que os crentes em Cristo, os cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles aguardam o arrebatamento da igreja, né? Mas temos que ter na nossa memória, na nossa consciência, de que o apóstolo Paulo escreveu aos 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o apóstolo Paulo adverte aos irmãos de Corinto que agora a pessoa que aceita Jesus não é mais aquele que vivia antes de aceitar Jesus, que vivia na prática do pecado, que vivia escravizado pelos vícios, né, pela prostituição, mas agora não. Agora é uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus. Agora esta pessoa, ele anda agora em direção a um aperfeiçoamento, ou seja, a santificação. Por quê? Porque aguarda para essa pessoa um dia especial, viu? Esse dia especial para o cristão é o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ter a consciência de que o crente, o cristão, vai passar por um julgamento também. Esse julgamento está baseado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ele diz: porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então os cristãos, eles vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz todos hão de comparecer, ele não está falando de toda a raça humana. Não está falando do juízo final que está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Ele está falando todos os salvos, todos aqueles que foram arrebatados participarão do tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo. Essas contas aqui, nós falamos no vídeo anterior, que é em 3 aspectos nós vamos prestar conta ao nosso Deus no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É em 3 aspectos. O primeiro aspecto será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. O segundo aspecto será um julgamento da conduta do cristão. E o terceiro aspecto será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é o julgamento do cristão, que irá ocorrer no tribunal de Cristo após a igreja ser arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como servo, nós vemos que, como servo de Deus, nós vamos prestar conta do nosso trabalho feito para o Senhor. Eu pergunto a você, o que você tem feito para Deus? Você que faz parte da igreja do Senhor nosso Deus, você que é um cristão, o que você tem feito para Deus? Cadê aquele dom que o Senhor te deu para que você viesse trabalhar na obra dele, né? Cadê aquele talento que Deus te deu? E tudo é baseado na parábola dos talentos que está registrada em Mateus 25, do 14 ao 19. Então, assim como o Senhor daquele servo prestou conta com eles, assim Deus também irá prestar contas com os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, e vai ser de todos os atos praticados por meio do corpo, sejam bons, sejam maus, no tocante a este julgamento do crente. Então vai ser isso. Deus vai mostrar à tona tudo que nós praticamos desde o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Todos os nossos atos, né? Todos os nossos gestos, todas as nossas palavras, todos os nossos julgamentos,
toda a nossa falta de fé. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então tudo isso vai colocar em pauta, vai cair, vai ser mostrado, vai ser julgado no dia do julgamento do cristão, que é no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos os crentes serão julgados, não haverá exceção de nenhum. Todos vão ser julgados. Não tem como. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos isso lá em Romanos 14, do 10 ao 12. Vamos ver o que o apóstolo fala. Romanos capítulo 14. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Romanos capítulo 14, do versículo, vamos ver aqui, versículo 10 ao 12. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, o apóstolo Paulo também falando para os romanos que os cristãos em Roma um dia irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E ele está dando um conselho aqui: por que que tu julga teu irmão? Por que que tu despreza teu irmão? Não sabe que um dia hão de comparecer perante o tribunal de Cristo? E é verdade, irmão. Então, deu para nós entender aí? Nós, como cristãos, não podemos estar julgando ninguém e nem desprezando ninguém. Porque tudo isso vai ser revelado lá no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 3, versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, do 12 ao 15. Vamos ver aqui. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para a pessoa entender aqui, é que quando chegar lá, o Senhor vai julgar as nossas obras, o que nós fizemos aqui nessa terra. Que todos vão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, as nossas obras é isso. Dá a entender aqui que quando eu julgo alguém, eu já peco. Mas quando eu peço perdão à pessoa que eu julguei, aí eu já ganho um galardão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a obra de cada um vai ser manifesta e vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento. Mas todavia o tal será salvo pelo fogo. Por quê? Porque o julgamento do tribunal de Cristo já é para os salvos. Viu? Isso dá para entender melhor. É só para ganho e perca de galardão. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus disse dessa forma: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse julgamento mostra aqui que nós devemos o quê? Não julgar ninguém, não desprezar ninguém. Isso fala o quê? Fala dos nossos atos. Viu? Os nossos atos também, das nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a igreja. Viu?
ocorrerá, a qual ele falou em João 14,3: virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Quando eu vier buscar a igreja irá direto para o tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O juiz desse julgamento é Cristo. O que é que diz lá em João 5,22? Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia e confira comigo. João 5,22. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Viu? Então o juiz deste julgamento é o próprio Cristo. Todo juízo. 2 Timóteo 4,8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vá notando esses versículos bíblicos para a pessoa ficar, a pessoa examinar. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que é que diz aqui. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que para ele já estava aguardada uma coroa, a qual o justo juiz ia dar a ele. E não só a ele, mas todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a pessoa ter essa, vamos dizer assim, essa esperança, né? Por isso que é bom a pessoa ter uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de testemunho, uma vida de vigilância, né? Vigiar o que vamos falar, o que vamos pensar, o que vamos agir. Por quê? Porque nós vamos um dia comparecer perante o tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene. Momento, porque inclui para ele a possibilidade de dano ou perda. É o que nós falamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, né? Louvado seja o nome do Senhor. E de ficar envergonhado diante dele em sua vinda. 1 João 2,28, né? 1 João 2,28 diz dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 2,28. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor, na sua vinda. Então que nós vemos o quê? Ele diz aqui que nós devemos permanecer nele, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Vocês lembram aí? Lá na parábola das 10 virgens, que quando as 5 virgens loucas chegaram, abre-nos, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse, não vos conheço. É uma palavra triste que aquelas virgens receberam, porque elas não estavam preparadas, não estavam em vigilância, não estavam aguardando a volta do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois estaremos, irmãos, dando mais continuidade a essa palavra, esse pequeno estudo, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas que nós possamos entender que nós aceitamos a Jesus, agora nós somos chamados filhos de Deus, temos uma promessa de um dia sermos arrebatados, mas também ir participar do tribunal de Cristo. Que você possa andar em vigilância, que você possa guardar o teu coração do mal, que você possa guardar a tua mente do mal,
que você possa andar sempre na presença de Deus, pedindo a sua misericórdia, para que possamos estar firmes, aguardando a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês e qualquer dúvida, você pode aí comentar e mandar aí uma dúvida que nós, na medida do possível, nós o responderemos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.